E aí, turma, tudo bem? Bom dia. Vamos para aquela revisão setorial. Eu trouxe um setor polêmico aqui. Vou fazer uma revisão sobre o setor de consumo e com, tá? A gente já fez da outra vez o setor de materiais básicos, correto? E falamos da importância, além do peso que esse setor tem no nosso mercado, mas o setor de consumo, que está bem amassado, eu vou passar por todos esses ativos aqui na lateral direita e a gente vai classificar qual o melhor ou pior, qual tem mais estrutura, qual é mais para trade, qual é mais para investimento. O setor de consumo, apesar de não ter uma relevância em termos de peso no mercado, ele tem muita volatilidade. Então, se você souber entrar na direção correta do ativo, você pode ter um benefício muito grande, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Deixa eu pegar meu point of fix aqui, trazer para o lado de cá. Eu vou começar com o MEAL aqui, tá? MEAL MEAL3. Esse ativo aqui que está nessa grande faixa de consolidação macro e micro também. Mas essa consolidação, brincando, é uma faixa entre 2 e 3 reais. Pô, é muita coisa. 50 para cima, 50 para baixo, por aí vai. Então, a gente tinha esse case aqui recentemente. E short, né? Entramos short aqui no 2,60, 2,70. E finalizamos o trade aqui, que foi estopado no lucro, né? Um stop gain interessante. E vejo que esse ativo, ó, vou pegar um prazo aqui. Pronto, aqui acho que tá legal para ver. MEAL continua essa bagunça aqui, né? Então, pronto, aqui está mais claro. Estamos dentro dessa grande consolidação, até do meu ponto de vista que seja uma consolidação acumulativa, tá certo? Então, tem toda essa faixa de briga. Então, a gente está sempre ponderando oportunidades na faixa de baixo aqui. E essa é a minha expectativa de compra somente quando a MEAL realmente parar de cair, né? E por quê? Porque a faixa superior é a faixa onde tem as oportunidades de venda. Então, MEAL é aguardar, ficar neutro. Pegamos essa queda aqui, já foram 20% aqui só nesse trade, e esperar vir aqui para ver como é que vai contextualizar, correto? Pode ser que venha e já mostre um equilíbrio para voltar pelo menos ao retângulo. Eu opto por esse trade sim, ou talvez vir pegar esse stop aqui, né? Esse stop aqui seria muito bom. Ó. Tem muita gente aqui no 1,80, correto? Mas, assim, não tem como garantir. Pode ser que tenha equilíbrio já nos 2,10 aqui e faça uma microacumulação para voltar para o topo do retângulo. Nessa faixa, seria a melhor faixa de trade aqui, né? Abaixo de 1,80, porque seria realmente pegando o stop de todo mundo, tá? Então, um trap aqui seria muito bem contextualizado. Certo? Vamos passar aqui para CVC. CVC vem de grande queda, distribui e cai. E aqui ela fez uma acumulação um pouquinho mais ampla, né? Que foi gatilho, foi combustível, né? Essa causa gerou um efeito muito bom até aqui. Mas as estruturas do setor, vocês vão ver em quase todos os cases, são estruturas muito frágeis ainda, tem que ter muito cuidado, porque você devolve tudo. Então, a CVC já sentiu aqui toda essa faixa de liquidez, né? E acabou absorvendo tudo e voltando para a base, tá? Os candles que estavam aqui, ó, eram mais amplos no início, agora estão começando a diminuir. Então, é ficar de olho, porque já entramos numa faixa de stop aqui. Eu não vi uma grande aceleração quando perdeu esse suporte, mas pelo menos aqui já me traz um volume, ó. Depois de ter secado o volume, esse laranjinha aqui já pinta na tela, né? Então, ó,
Teve esse volume que subiu, esse volume de absorção em topo, que fez com que caísse, e aqui, ó, toda a diminuição de volume. Então, um testezinho de oferta com baixo volume voltando a aparecer. Então, ficar de olho para trade também, a CVC, tá? Mais arriscada, mais volátil, mas é possível que superando essa faixa aqui, ó, dos 2,80, talvez até com um gatilho em um prazo mais curto, a gente consiga fazer uma compra, tá bom? E isso tudo aqui seria um trap. Estou esperando esse trap aqui para que o ativo, se o ativo fizer isso, melhor ainda, né? Vou voltar aqui, ó, imaginou? Então, idealizando aqui, seria uma compra aqui e uma compra aqui, com um stop num fundo recém-criado, correto? Então, CVC também inspira cuidados, mas ficar de olho que pode ter uma virada aqui. Essa é uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, porque o setor está todo chegando em base. Todo chegando em base, eu já comecei a colocar alarme em tudo que é ativo. O volume começou a brotar também aqui, começou a ficar mais contundente em vários ativos, tá certo? Então, algumas oportunidades podem surgir e a gente pode se beneficiar, nem que seja para um trade, né, um swing trade rápido, ok? VUC3. Aqui é outra pegada. Olha a estrutura desse ativo, correto? Um ativo que está uma tendência de alta forte. Olha a inclinação disso aqui. Isso aqui é momento. O que pode ter aqui é um clímax vendedor, eventualmente, para fazer um pullback. Mas enquanto você está posicionado, não tem por que sair. Tendência clara aqui, né? Uma estrutura sólida. Acumulações aqui que surgiram no decorrer do tempo aqui foram só oportunidade. Então, a última entrada desse ativo foi aqui ou aqui. Um last chance, né? Ou um teste de oferta. Aqui também, ó, poderia ter sido entrado nessa pequena consolidação. Agora perdemos o time aqui de entrada, correto? Eu não vendo também um ativo assim. Eu não vendo. Para mim, a ideia, assim, a não ser que seja um trade, day trade, uma coisa muito curta, um ativo forte como esse, porque eu vou entrar vendido, correto? Cadê o vendedor aqui? Eu só estou vendo o comprador aqui. Quem está dominando aqui a cena é o comprador. Literalmente é o comprador, tá? Então, eu quero vender quando tiver vendedor comigo. Quem sou eu? Eu sou a Credit Suisse, sou a UBS? Não. Então, eu espero que esses caras se mostrem primeiro. E muitas vezes é o volume que vai identificar esses caras, correto? Então, se fizer uma queda aqui assim mais forte, pronto, aí com volume, aí eu acho que qualquer subidinha aqui, aí eu posso pensar numa venda, tá? Com um risco muito menor, inclusive num teste de demanda. Esse aqui é um ativo para você vender. Enfim, não é nem para vender, mas se isso for um cenário que venha a se concretizar, teria que ser dessa forma, ok? Na confirmação é que você entraria. Então, o VUC3 pula aqui para cima, é o mais forte, tá certo? Lojas Renner. Lojas Renner é interessante, Lojas Renner. Então, Lojas Renner tem várias distribuições aqui, ó. Distribuiu, caiu, distribuiu, fez um trap de venda fantástico e caiu. E agora está nessa briga aqui, né? Então, a gente tem mais uma consolidação. Tudo isso aqui pode ser uma consolidação, tá? Amplas quedas aqui também, correto? Força vendedora. Depois, quando equilibra, é que você pode pensar em entrar. Queda, mas agora já equilibrou. Então, estamos dentro desse equilíbrio de preço. A última estrutura está aqui. Tem esse suporte que virou resistência, essa faixa aqui, ó. O ativo, inclusive, sentiu. Deixa eu tirar isso aqui da Lojas Renner.
Na base aqui eu vejo que surgiu bastante volume. Então esse ponto é um ponto interessante de defesa. Ó. Isso aqui é um ponto interessante. E isso pode ser uma estrutura. Tudo isso aqui pode ser uma estrutura de consolidação. E a gente está aqui numa base. Está aqui numa base. Tá? Então, é para trade, não é para investimento. Eu não boto 20% do meu PL aqui nunca, nem 15, nem 10. Aqui eu entro para um swing trade rápido. E aí depois eu vou contextualizar se isso aqui depois vai virar realmente um case de investimento. Tá? Oportunidade se fizer uma aceleração falsa aqui, uma armadilha, que pode ou visitar aqui e já ter resposta. Pronto, aqui ó, eu quero esse gatilho aqui, correto? Eu quero esse gatilho ou aqui menor ou até mais amplo, tá? Então, lojas ainda inspira cuidados também, tá? Vou botar um pouquinho para cima aqui, do que MEAL e do que CVC. O MEAL está até um pouquinho melhor, então vou botar uma lojazinha aqui. Viva 3, Vivara. Outra estrutura, outra pegada, tá? A gente teve aqui, ó, uma última micro consolidação. Olha no macro. Resposta boa na pandemia, alta. E vamos para o micro. No micro, o ativo já está com uma estrutura muito boa, uma estrutura sólida, estrutura de alta também. Fez essa acumulação, né? Conseguiu sair desse intervalo. Olha o que teve aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A oportunidade aqui. Olha o volume começando a aumentar. Lembra como o volume marca a inflexão dos preços? Para um dos lados, né? Não estou dizendo que vai dizer que vai sempre, a gente vai acertar o lado, mas quando começou a ter uma concentração maior de volume, é quando o preço pode realmente rotacionar. Tá? E aqui, ó, o ativo vinha caindo com força, aqui já houve o equilíbrio. Teve um equilíbrio. Então, é nessa consolidação que você vai identificar os pontos importantes e os gatilhos que podem ser a saída da consolidação, a saída da acumulação na compra para uma alta ou da distribuição para uma venda. Então, você pega o período de consolidação, entra na consolidação para pegar uma tendência, correto? Então, tem que saber fazer leitura aqui. E qual é a perspectiva agora? É que continue, né, nesse fractal aqui de alta. Até agora não tem nada. Quem tem esse ativo aqui, ó, um stopzinho aqui tranquilo e segue o barco, correto? Upside aqui bom até, ó, lá 33, entre 32 e 34 reais, tá bem interessante esse ativo. Viva 3. Viva 3 sobe aqui atrás da VUC. Ok? Via Varejo. Vamos para polêmica. Via Varejo a gente pegou essa alta, saímos aqui em cima, lá no 2,60, graças a Deus. A gente devolveu tudo. Aí agora está todo mundo em pânico. Quem tem Via Varejo, está todo mundo em pânico. Porque o ativo desceu de 2,60 para 1,60, perdeu R$ 1, quase 50% em um mês, enquanto o mercado estava aqui subindo. Pô, bicho, então isso não é uma estrutura sólida, isso não é investimento. Não é investimento. Você quer tradar esse ativo? Beleza, você tá joia, tem volatilidade, você pode tradar tanto na compra como na venda, tem uma consolidação mais ampla, tem essa micro consolidação, só essa brincadeirinha aqui, ó, é 40% para cima e para baixo, então vale a pena. Dá trade, dá jogo aqui, tá certo? Mas você tem que entender, ó, que não dá para ficar parado passivamente com um ativo desse na mão. Então, aqui já estou vendo aqui um trap clássico aqui, correto? Olha essa base toda sendo espremida. Quantos stops rolaram aqui? Quantos stops rolaram aqui? Olha que o volume faz aqui, ó. Olha o volume gritando mais uma vez. Ó. Então é compra. Para mim é compra isso aqui. Eu
construtivo para como? Se fizer um testezinho de oferta, você pode já comprar um pedaço aqui e comprar um teste de oferta. O teste de oferta ele pode ser em 3 níveis. Pode ser sem perder o último suporte, bem no suporte ou até um pouco abaixo, fazendo aquela limpa. Tá certo? Então, Via Varejo, vou até anotar aqui, ó. Tem uma estrutura de consolidação, tá? Não é investimento, não é estrutura sólida, né? De alta, mas para trade está num gatilho interessantíssimo, tá bom? Então, se for aqui para o 2,50, bom, é um trade que você tem que fazer o que aqui, na verdade? Vamos lá. Na minha visão, primeiro tem que contextualizar bem fluxo, volume, tempos gráficos mais curtos aqui, né? Se o ativo fizer isso, melhor ainda, porque aí ele vem e pode fazer um sustozinho aqui. Nessa faixa já merece realização parcial, aqui também. Não sei se vai ser agora que vai vir para cá o ativo, mas o que é interessante no case? Que o seu risco é esse tamanho e o seu alvo, ó, ele está no mínimo aqui 1 para 1, 1,5 para 1, eu diria aqui no olho grande, 3 para 1, 5 para 1, tá certo? E aí depois você vai ver se vai virar isso aqui, tá bom? Joia. De varejo, então de varejo tá aqui. Magalu, mesma coisa, tanta gente presa em Magalu, né? Depois de muito tempo sem volume, olha o volume gritando mais uma vez aqui, bem numa base. E essa base é a nossa base compradora, correto? Se for para tomar risco em Magalu, tem que ser aqui, tem que ser nessa faixa. Tem que ser nessa faixa. Por quê? Aqui em cima é a faixa vendedora. Vamos operar o retângulo. Tá claro isso aqui, ó. Para de ter amor de casamento com a ação, né? Isso não merece casamento, pô. Casamento já é difícil, o cara quer casar com ação também. Vai casar com pomo, com MYPK, Prainer, aí sim. E olha lá, tá certo? Então é aguardar um testezinho de oferta, se der essa chance, também, mesmo que ele parecido com a Via Varejo. Não vou nem, assim, não fica pensando em entrar em Magalu a R$ 3 para levar ela para 7, para 12. Tem que pensar primeiro em levar ela para 4. Se levar para 4, 3,54 já é o trade perfeito. Depois a gente vai ver se isso vai ganhar, vai amadurecer para virar um case de investimento, correto? Essa eu, não vou, eu me recuso, vou até voltar para baixo aqui logo. Me recuso a falar de Amer 3, sinceramente. Não dá, né? Não dá para falar de Amer 3. Natura, eu estava até vendo o fluxo da Natura. Os caras estão saindo de Natura e parece que estão entrando em Magalu. Né? Saindo pontualmente que seja. Mas Natura está no topo. Eu vou comprar isso aqui agora? Não, não vou comprar. Eu poderia até comprar o ativo se absorver esse volume aqui. Mas aqui ele está numa faixa vendedora. Então, a estrutura de Natura é bem melhor do que das outras. Está bem na frente, está liderando aqui o setor, na verdade. Mas compra boa já foi, né? Compra boa foi aqui. Aqui só se for uma fase 4, um last chance, tá certo? Então, tem que ter muita calma se for para comprar aqui e aguardar uma absorção em Natura. Tá bom? Vamos parar aqui em Grandene para não ficar tão extenso. Case interessantíssimo. Momento, alta. Isso aqui para mim ó, vai até o topo aqui. Não tem como. Olha a base de consolidação, de liquidez. Ó. Então, não é comprar agora a Grandene, mas manter ela até os R$ 9, com certeza vale a pena. Beleza? Então, aguarde o capítulo 2, a gente vai fazer o capítulo 2. Esse foi o capítulo 1 da revisão setorial de índice de consumo. Falou? Um abraço. Tá ao vivo. Tá, deixa eu só colocar aqui.
Bom, eu parei aqui na Natura. Então vamos fazer a revisão setorial do setor de consumo. Segunda parte aqui agora, tá certo? Matheus, depois manda lá a primeira parte, tá? Pro pessoal que ficou gravado lá, tá bom? Joia. Então, dando continuidade aqui, pessoal, esse setor aqui, eu vinha falando que praticamente todo esse setor já está em base, já voltou para a base e pode dar algumas oportunidades aqui. Obviamente que vale a pena contextualizar cada ativo e identificar se isso aqui é uma oportunidade de investimento ou de trade. Eu acredito que a grande maioria é para um swing trade, correto? Então, quem está segurando Magalu, Via Varejo, esses ativos, né, dessa cesta do setor de consumo, está dentro de uma grande volatilidade, está ficando rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Então, o ideal era estar ficando rico, rico, né? Comprando, chegando na resistência, vendendo, entrando no short, como tem alguns ativos que a gente já falou aqui, surfando a queda também, e agora estando resiliente para poder e com capital para poder investir na ponta compradora se o gatilho aparecer. Então, voltando aqui na Mar 3, Marisa, mais um ativo que sentiu bastante, né? Que vem lá de longe, no macro aqui, ó. Pô, não dá nem para enxergar aqui na tela para isso. Pô, não dá nem para ver isso aqui. Então, é uma queda absurda, né? O ativo está em centavos. Bem complicado fazer uma operação aqui mais longa nesse ativo, tá? Mas, pelo menos, a estrutura, num prazo mais curto, mostra uma consolidação de preço e volume aparecendo. E é isso que a gente procura aqui, correto? Então, tem essa estrutura de consolidação, tem esse volume que apareceu principalmente aqui em base, mas o último movimento foi em topo e isso acabou sendo um trap, ó. Então, houve uma absorção muito grande aqui, que já dificulta a permanência aqui no ativo, correto? Eu espero que quem operou esse ativo realmente tenha saído aqui, inclusive veio para essa zona aqui de resistência. Então, agora o ativo está fazendo diminuição de volume, tá vendo? Então, um testezinho de oferta, pode ser que volte aqui nessa faixa compradora, então não dá para entrar ainda, não vejo um gatilho fácil nesse ativo aqui, só abaixo de 0,70. Lembrando que esse ativo vale centavos, então é bom operar bem pequeno, se for operar, tá certo? Não está no momento ainda, então. Soma 3. Grupo Soma. Esse ativo aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Bom, ele tem movimentos direcionais, né? Os fractais dele são fractais amplos. Então, lógico que o último movimento é mais descendente, mas aqui a gente dá para enxergar a oportunidade eventual. A última oportunidade, inclusive, foi surfada na alta na carteira NR Position, se não me engano. Tá? Então, essa é a visão macro aqui. Já tem um equilíbrio maior, correto? A aceleração aconteceu aqui e vem agora voltando para essa faixa de liquidez, onde deve ter talvez alguma defesa. Ó. Então, pode ser que tenha alguma defesa. Se eu colocar a visão micro aqui, em prazo mais curto, a única questão que mostra para mim um risco maior para estar construtivo no case é esse volume que apareceu e o preço que vem ficando para baixo. Então, você não tem que ficar aqui no caso, comprar aqui não é simples, né? A não ser que seja swing trade, que você tenha um stop mais para baixo, no meu ponto de vista. Senão, a faca está caindo aqui praticamente, né? Então, tem uma zona de liquidez aqui, sim, realmente compradora, né? Então, o ideal
na forma que eu opero, é se o ativo começasse a consolidar aqui, fizesse pelo menos uma micro consolidação para começar essa absorção de todo esse volume aqui, ó. Tá bom? Então, é um case difícil, no mínimo difícil. Não vejo muita clareza para a entrada no ativo no momento, tá? Ele já superou essa zona aqui, ó, já tinha uma outra zona compradora e ele ficou para baixo. Então, vamos ver se o ativo vai parar um pouco por aqui, tá certo? Vou botar ele aqui para cima. Estou fazendo aqui a sequência do melhor para o pior, tá certo? Pets 3. Um case interessante também, ó. A Pets, ela fez algumas distribuições já lá e vem descendo também. Um ativo que já subiu bastante quando teve o IPO, depois do IPO, né? Chegou a R$ 27,00, aí teve uma queda, consolidou, distribuiu queda e está dentro de uma grande consolidação. Então, o fractal dela mais amplo, fractal macro, mostra isso aqui. Então, a gente quer o quê? Um ativo que esteja sem uma força vendedora pujante ou que venha para um clímax vendedor. Isso pode estar acontecendo ou está prestes a acontecer em PETs. Estou vendo aqui agora, olha a quantidade de volume que vem aparecendo aqui agora. Já perdeu o suporte aqui. Esse suporte deve ter estopado meio mundo de gente aqui, ó. Já fez uma limpa gigantesca. A gente tem aqui essa consolidação de preço, tá? Então, já falei inúmeras vezes para vocês aqui, essa é a faixa de defesa vendedora e aqui é quando a gente começa a pensar em compras, ó. Então, a gente está dentro dessa faixa. Vou até marcar aqui um pouco mais forte aqui para a gente ver. Mas não dá para perceber, obviamente, que o volume aqui está muito agressivo. Então, o que você pode fazer? Assim? Ou você faz um trade pequeno, com um PL pequeno, um size pequeno, correto? E aqui, ó, para botar um stop financeiro, ou você vai para o micro, você pode pegar um gráfico de 1 hora, tá certo? E começar a observar se está tendo uma absorção em prazo mais curto, né? Gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos, vai para o micro do micro mesmo, para poder ver um gatilho mais claro, porque não tem como, é difícil você definir onde é que vai parar isso aqui, correto? Então, eu vejo dessa forma. Vamos ver se a gente consegue ver em pets aqui, ó. Eu acho esse case até interessante, porque uma reação aqui, ó, é que normalmente o ativo pode fazer é muita venda aqui, né? Muita queda e preço ficando para baixo, né? Ele pode estar simplesmente um repique assim, ó, forte. É o que a gente chama de reação automática, correto? Então, clímax vendedor, aí não tem mais para vender aqui, então dá um efeito rebote muito grande. Aí depois, tudo bem, aí vai fazendo um testezinho de oferta com baixo de volume e aí ele decide se ele vai realmente cair e isso virar uma distribuição, que eu acho menos provável, ou se ele começa a construir toda uma alta, né? E isso pode ser um gatilho, pode ser um mega trap aqui, né? A gente chama de spring, correto? Então, o PETS é um ativo para ficar bem de olho. Vou tentar colocar aqui no gráfico de, vamos lá, 1 hora, por exemplo. Eu não vejo aqui, eu vejo concentração de volume e queda e preço ficando abaixo desse volume. Beleza, isso é um fato, correto? Isso é um fato. Aqui a consolidação no azul, dá para a gente ver. Olha aqui, ó, como o volume apareceu e sobe, tá vendo? O volume apareceu e sobe. Então, a gente quer que aconteça também isso agora. Talvez agora a gente tem mais volume, tá? Então, ou entra com um stop financeiro, com size pequeno, ou aguarda num prazo mais curto o início de uma absorção ou de uma reação de volume. Esse ativo pode abrir um gap de alta. Eu gosto de ver também o fluxo nesses casos aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Por exemplo,
Deixa eu ver se eu tenho pets aqui. Vou abordar aqui um pouquinho além. Vamos lá. Pets, vamos ver quem está comprando e quem está vendendo hoje. Então, Bradesco aqui na ponta vendedora, Credit Suisse e Necton na ponta compradora. Não é muito o fluxo que até o BS está para baixo também aqui, XP está flat, tá certo? Então, esse fluxo não está me dizendo muita coisa na Pets. Se eu coloco um fluxo aqui do mês de agosto, vamos ver se a gente consegue ler isso aqui também, ó. Só fazendo uma observação. O que a gente vê aqui? Por que o preço caiu? Ó? A UBS pretinha aqui estava aqui em cima, desde o dia 4 ou 5 de agosto, desceu a ladeira. Bradesco descendo a ladeira. Merrill Lynch desceu a ladeira aqui ó, violentamente desde o dia 11. Então, estão 5 dias que a Merrill Lynch está batendo aqui e já é maior vendedora. Então, o fluxo por aqui tem só os gringos vendendo, tá certo? Contra quem? Contra Necton e XP, fazendo a contraparte lá para cima, comprador. Então, assim, complicado. É mais para uma reação automática do que para... eu não diria que é um trade fácil, não. Tá certo? Na minha visão. Vou aguardar aqui uma absorção para poder entrar nesse ativo. Tá? E que tudo isso aqui seja um spring. Aí seria lindo. Se isso aqui tudo for um spring, vai ser um grande gatilho até para o ativo. Se isso aqui tudo for um spring, não me preocupo em comprar somente quando chegar aqui, ó, por exemplo. De volta no 5,50. É uma outra forma de operar, ó, que você compra aqui, mas talvez já com a confirmação. E isso pode ser um gatilho, não é para parar aqui, não, para ir longe aqui, tá certo? Vamos ver. Vou monitorar aqui e botar um monte de alarme nessa Pets. Mas por enquanto ela está nessa pegada mais complicadinha aqui, certo? Track and field, visão de track and field mais de um prazo longo, até, olha a estrutura diferente, né? Tem uma estrutura muito boa aqui, ó, tá? Acumulação, correto? Grande acumulação. Aqui a operação perfeita era aqui na base, né? Esse aqui a gente deixou passar, então, viu? Ó, um volumezinho que apareceu. Mais uma vez o volume apareceu aqui. Então, nesse fractal aqui, ó, A, aí vem e faz o fractal mais fraco para baixo, como se fosse um B e um C. Esse canalzinho aqui, ó, até para análise gráfica tradicional, já era um ponto de compra perfeito aqui, ó, com volume, com tudo, né? Então, comprar aqui agora pode ser feito, mas é muito mais complicado, a não ser que você tenha um stop mais longo. Por quê? Se o mercado pesar, esse ativo também pode vir fazer um pullback. Ele está na faixa vendedora e está querendo sair dessa zona vendedora desse retângulo. Então, aqui é o que eu chamo de fase 4, tá certo? Quando você compra um rompimento. E vocês sabem que o rompimento, 70% a 80% das vezes é falso. Então, você está num trade mais complexo, eu diria, né? Ele pode fazer isso aqui, defender nessa zona aqui, ou até nessa resistência que virou suporte, ou nessa faixa de liquidez aqui também, ó, tá? E só depois retomar a alta. Ou pode daqui já conseguir se sustentar, mas é uma ação que tem tudo para não vir volume aqui, para poder ter uma absorção contundente para cair para a base. Dificilmente volta para a base aqui. Então, construtivo para um trade mais longo, e não para um trade, para um investimento. Óbvio que o time do investimento, para mim, já passou um pouco, tá certo? Então, vou botar aqui para cima também. MBLY3. Olha que porrada isso aqui, velho. Pei da vida quando eu só vejo esses ativos de forma tardia. Vários quilos de volume, já chamando a atenção do ativo. O ativo
já tem todo o aspecto de muita volatilidade é muito risco. Você tem que acertar precisamente para poder pegar um case desse, correto? A última estrutura de entrada foi uma microconsolidação, deu uma outra chance aqui, ó, e o ativo acelerou. Comprar agora, complicado, até porque agora o volume voltou a aparecer aqui, ó. Olha o volume aparecendo. Vou botar aqui de preto, que eu costumo botar de preto. O volume apareceu, uma barra violenta aqui, e a gente vai ter que ver se essa barra vai ser absorvida ou não. Acho difícil, hein? Difícil aqui. A pressão vendedora aqui chegou. Os vendedores estão presentes aqui, correto? Então pode ser que o ativo ainda volte aqui e caia mais e venha para essa zona de liquidez aqui, ó. Toda essa faixa de liquidez. Seria até normal voltar para os R$3, correto? Se ficar aqui para cima, pronto, aí o caminho fica livre e aí esse ativo vai entregar uma alta gigantesca ainda. Mas ele vai ter que mostrar muita força para superar essa força vendedora que apareceu aqui. O ativo está em R$4 praticamente, pode voltar para essa zona dos 6,50. Pô, tem muita coisa para cima, hein? Muita coisa para cima. Aqui eu iria para um trade mais seguro se tivesse queda, consolidação para poder montar a operação. Ok? Mas uma estrutura boa. Pode voltar perto dos R$3 e dar um mega trade aqui ainda, até de longo prazo, ok? SHUL4, SHUL4, Schutz. Esse ativo aqui, pô, vou falar o que desse ativo, velho? Que merda eu não tô nesse ativo. Eu já tinha visto esse case aqui, e o ativo tem tudo que a gente precisa para surfar, é o que a gente procura isso aqui, ó. Olha essa mega acumulação aqui, né? O ativo, na verdade, mostra força já aqui, ó. Força. Quando cai, não cai com ímpeto, ele cai com um fractalzinho, né, mitigando aos poucos. Aí, quando ele faz uma última aceleração, deve ter pego um stop de meio mundo de gente, ele já faz um efeito rebotezinho aqui, que é o que a gente estava falando da PEX, tá? Então, é como se fosse aqui uma reação, um clímax vendedor, uma reação automática clássica, testezinho de oferta, e aí começa a equilibrar preço, correto? Mas ele já mostrou que ele está para jogo, ele está para compra aqui, ó. Já no passado ele mostrou isso, correto? E aí essa causa gera um grande efeito. Grande efeito. Difícil entrar agora, tentar pegar uma queda aqui, um pullback, uma microconsolidação que seja acumulativa para voltar, né, para tentar montar nesse cavalo aqui, mas aqui tá difícil, né? Talvez no 6,50, quem sabe. Tá certo? Tô vendo aqui uma visão mais ampla, né? No micro, cara, tem muita força compradora aqui, então eu acho que esse ativo vai andar de lado. Pode ser que ele ande de lado e volte até os 6,50, 6,30. Pode ser uma mega oportunidade, mas aqui já tem uma pequena absorção. Fica difícil montar nesse case aqui agora, tá bom? Então, chutes aqui foi para número 1 aqui agora. Passou até a VUC. Melhor ativo do setor. Disparado. Ok? Topo histórico. Beijo, tchau, já foi. E a gente aqui de fora. Não sei se quem tiver aí, parabéns. Tá certo? Espaço laser, tá essa lenga-lenga aqui. Um ativo que foi lá em cima, mas absorveu tudo. Olha o candle de volume. Quando o cara tentou comprar aqui, ó, teste de demanda e o vendedor mostrou as caras de novo. Isso vai, para mim, a oportunidade só fica aqui para baixo, ó. É óbvio que aqui também tem algum comprador, mas assim tem que ser muito bem contextualizado no meio desse retângulo. Então tem que ter cuidado, tá? Bom, vou deixar essas 5 aqui para depois. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos finalizar logo aqui, então.
CGRA. CGRA. Já tive esse ativo já. Nessa alta que a gente pegou, depois distribuiu, voltou, ó. Também em consolidação, correto? Tá uma clara consolidação aqui. Olha essa faixa aqui. Então é isso. Qual é a ideia? Procurar compras na base, se defender em topo. Tem um volumezinho que apareceu aqui. Se absorver, volta para a base. E aqui no 25, 26 a gente pensa em compra mais uma vez, tá certo? Por enquanto, nada a fazer. SEAB, outro ativo forte do setor, a CA, né? Tudo isso aqui, ó, tá gerando um mega efeito. Então, olha essa consolidação aqui. Padrão altamente acumulativo, muito volume, muito volume. Eu peguei esse ativo e larguei cedo. Acho que foi até com a notícia de venda da CA, eu rodei, depois o ativo caiu e voltou a subir tudo. Né? Então, o problema é que a gente sai do ativo e depois dá uma esquecida nele, e aí ele adormece um pouquinho, vai caindo, você fala, pô, acertei, eu saí na hora certa. Dá 15 dias, ele começa a subir, você não vê, não monitora, ele ó, vai embora sem você. Então, provavelmente o SEAB vai vir aqui, ó, nessa faixa, ou nessa faixa já está chegando, talvez encontre alguma resistência, mas tem estrutura de alta, estrutura construtiva assim, né? Um volumezinho aqui no micro aparecendo agora, ó. Vamos ver se vai absorver. Se absorver, ó, olha que já absorveu outras vezes e voltou a subir tudo, né? Então é um ativo bem forte mesmo. Então, no micro do micro, um stop seria aqui, mas num prazo mais longo, eu acho que não daria para ficar abaixo dos R$ 5, não seria interessante. Pensando que isso aqui até forme uma consolidação micro, o risco desse ativo é se isso aqui formar um trap vendedor, tá bom? Então, fica de olho aqui abaixo dos R$ 6, 5,50, que o bicho pode pegar, mas a estrutura é totalmente de força compradora. Então, pode vir aqui assim, voltar a subir e seguir o seu rumo, ok? Alpa 4. Alpa 4 está na carteira, né? Aquele negócio. Vamos ver se isso aqui vai estopar ou não. Muita queda no ativo. Olha essa distribuição aqui lá. Então, ó, distribuição. Queda. Aqui agora, o ativo está começando a querer mostrar uma resiliência de preço, um equilíbrio de preço. A gente não dá para identificar, ter certeza ainda se ele não vai fazer mais um teste. Ele pode ainda fazer um último teste em base e voltar a subir, né? Mas eu acho que a queda desse ativo está chegando perto do fim, eu diria. Por que isso? Porque pela primeira vez o volume está muito mais na base, ele está começando a gritar aqui, ó. Esse volume, força. Então, o que isso me diz? Tem institucional aqui atuando e o preço tem ficado para cima, tá? Pode ser que a gente tenha algum equilíbrio nessa faixa. O volume voltou a aparecer mais uma vez aqui, ó. E esse foi o gatilho da entrada, inclusive. Então é interessante que o preço não fique aqui, ó, nem aqui, nem aqui. E ainda pode ter um micro stop aqui, ó, para uma posição swing trade. Tá certo? A princípio, o volume foi renovado em uma posição compradora e ficou preço para cima. Só que agora, com o mercado caindo nesses 2 dias, o ativo cedeu forte. É de se esperar que tenha uma reação urgente até. Porque se não tiver,
ele pode dar um violino aqui, ele pode estopar e aí fazer um outro trap comprador para voltar, tá? Então, tipo de ativos mais voláteis mesmo. Então, isso está na mesa. Esse risco a gente vai correr sempre quando entra num ativo desse, tá? Você pode dar uma bombada de 20%, como a gente pegou em cash, mas você pode ser estopado e depois ter que remontar a operação. Mas acho difícil perder essa estrutura aqui, ó, que se formou. Então vamos ficar de olho aqui no ativo, tá? Me interessa para trade em Alpha 4. Me interessa bastante. SEAB vai subir aqui, ó. SEAB vai para terceiro colocado. Chu 4, VUC 3, SEAB 3 e Viva 3. São as principais colocadas do setor para a estrutura de investimento, tá? Show 3 também deu uma porrada, depois mergulha, faz um spring e depois volta tudo, né? E aí volume aqui apareceu, o volume pode marcar o quê? A inflexão dos preços. Então começou a virar uma bagunça aqui, está em consolidação em faixa vendedora. Então encontrou um equilíbrio exatamente nessa faixa aqui, ó, de preço. E aí a gente vai ter que olhar com calma. Isso aqui seria uma reacumulação ou uma distribuição. Não duvido que esse ativo venha brincar um pouco aqui, ó, nesse imbalance que está aqui, ó. Esse imbalance aqui é poderoso, né? Tá? E também não deixa de ser a revisitação dessa faixa de liquidez que virou suporte aqui. Ok? Assim como essa é de venda, de resistência, aqui é de suporte. Então, ou o ativo reage agora para daqui subir, desculpa, para daqui realmente voltar a subir, ou ele pode vir nessa zona de 2,20 e aqui sim ter o gatilho principal de compra. Ok? Bom case. A LPK3, essa aqui eu sei que tem gente que pegou lá. A gente entrou, o ativo entrou aqui, olha que volume monstruoso. Tentou pegar essa reação automática, mas é difícil pegar a reação automática, tá? Quando você pega certo, você é tiro de 20, 30, 50%. Mas ele pode voltar muito rápido também. Então, é um trade complexo, né? Isso aqui, um dia que você vai saber onde é o time de comprar nesse U aqui, correto? Um dia que você vai saber, ó. Tá? Tem gente que pode comprar aqui e não tem como segurar. O cara que comprou aqui não tem como segurar. Como é que ele vai saber que é aqui talvez a melhor compra, né? Se ele pegou aqui, perfeito, ó, sobe aqui, show de bola. E aí qual é a parte boa? Aqui o volume mostra a cara. Isso tudo aqui me parece ser um mega teste de... Rapaz, olha o que o mercado faz, né? Um mega teste de oferta. E quando ele vem aqui, ó, ele vem para estopar ainda duplamente. Então, acho que foi aqui que a gente comprou. A gente comprou aqui e estopou. E aí o ativo ainda fez um último mergulho. Porque é exatamente isso. Eu comprei esse trap aqui, ó. Stop aqui, comprei esse trap. E às vezes trap dá errado também. É excelente operação, mas olha o que aconteceu aqui. Subiu forte, pá, mas aí veio teste de oferta. O teste de oferta ele foi além desse stop. Tá? Qual foi o erro? O erro foi não ficar de olho no ativo mais uma vez e contextualizar que seria aqui um teste de oferta mais amplo. E nesse volume, voltar, nem que seja mais caro, você tem que voltar aqui, ó, ou até aqui, ó, para surfar tudo isso aqui. Que custa você tomar um stop desse? Vamos supor que você tomou um stop desse aqui, ó, tá? A gente tomou na carteira. Mas olha o gain que você teria diante desse stop. Sei lá, 10 para 1, né?
Então, essa estrutura aqui é um ativo bem volátil também. Veio para essa faixa, veio para essa faixa onde para o equilíbrio dos preços, ó. Olha lá, ó. Tá, olha lá. Então, aqui, ó, equilibrou o preço. Agora ele vai andar de lado, provavelmente já está andando de lado, vai formar aqui uma consolidação. E aí sim a gente vai ver onde é o melhor time, de preferência, ou em faixas compradoras para baixo aqui desse retângulo, ou caso ele dê alguma oportunidade mais ainda nas zonas inferiores, a gente vai ter que procurar as zonas de liquidez que podem sustentar esse preço aqui. Beleza? Então, índice de consumo está chegando perto aqui de vários gatilhos para compra, tá? Agora tem alguns ativos que estão com uma estrutura um pouco mais madura, então sobem de uma forma mais gradativa, correto? Menos volatilidade, são os ativos que estão aqui em cima. Esses ativos aqui embaixo, Alpa aqui sobe para cá. Esses ativos aqui embaixo, Via Varejo, CVC, Pets. Esses aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e operar para trade. Tá bom? Beleza.